A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui em mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos meditar hoje em Êxodo, capítulo de número 12. É um capítulo um tanto extenso, irei estar fazendo a leitura de uma forma rápida, né? Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de ser chamado para ser filho, para ser filha do Senhor, pelo privilégio de ter o Senhor como meu Pai, como meu Deus. Que o Senhor fique conosco hoje e eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O capítulo de número 12 diz assim: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopa e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum
de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara. A Moisés e a Arão assim fizeram. O próximo subtítulo diz: A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas mulheres e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. O próximo subtítulo diz: A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos, e subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós, e todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Louvado seja Deus. 51 versículos, um capítulo extenso, mas porém
com grandes acontecimentos e grandes ensinamentos para a vida de todo filho de Deus. E podemos ver aqui, né, a praga, né, que mais doeu, né, em Faraó, que levou ele a abrir os seus olhos e expulsar ali os filhos de Israel, né, que foi a morte do próprio filho, a morte de tudo o que havia ali no Egito, de todos os primogênitos, né, dos homens e também dos animais, né? E eles ali, eles reconheceram, né, que só Deus é Deus, que Deus podia ali matar todos eles. Então eles se apressaram em expulsar ali o povo, né, de Israel. E também tem aqui o ensinamento, né, o grande ensinamento de todos, todas aquelas casas que tinham, né, ali o sangue do cordeiro em seus umbrais, né, nas suas portas. O anjo da morte não adentrou aquele lá ali com nenhuma desgraça, com nenhuma mortandade. Ele passou direto ali e assim nos dias de hoje, a casa que tem o sangue de Cristo, né, que aceita o nosso Jesus, né, o sacrifício de Jesus, o Senhor guarda, o Senhor acampa anjos ao redor. Podemos ver aqui também, né? Aqui eu acredito que já se faria menção do nosso Jesus quando diz aqui que não, que daquela carne, né? Nem não se quebraria nenhum osso, assim como foi com Jesus lá na cruz. Nenhum osso dele foi quebrado, né? Sabemos que ele foi traspassado com a lança, mas nenhum osso do nosso Jesus foi quebrado. Então, o nosso Jesus, ele foi o Cordeiro vivo, o Cordeiro imaculado para as nossas vidas, para nos abençoar, né, com proteção. Então, que possamos cada vez mais dar louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso coração é circuncidado a Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor diz que o estrangeiro deveria se circuncidar, né? Acredito que também pode se fazer menção a nós, porque o nosso Jesus veio para o povo de Israel, mas porém nós temos, né, o coração, né, circuncidado às marcas de Cristo, mesmo não sendo israelitas, o nosso Deus nos aceitou, né, mesmo não sendo natural da terra de Israel. Nós também temos o privilégio de ser e servir ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que possamos demonstrar o amor verdadeiro àquele que nos amou primeiro. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão como um sinal, né? Que o Senhor receba com cheiro suave a nossa gratidão por tamanho sacrifício, por ter morrido ali naquela cruz, por ter sido o Cordeiro Imaculado, ali de uma vez por toda. Não temos mais a necessidade de estarmos sacrificando bodes ou cordeiros. O Senhor se sacrificou e que saibamos que o sacrifício do Senhor foi suficiente e será eternamente suficiente pelas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos conceda o batismo com o Espírito Santo e com fogo, revestimento de poder dos altos céus, e que o Senhor fique conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, por tamanho amor, por tamanho sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja o Deus Trino, o Deus Santo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, né? O Deus de Jacó, o Deus que é o mesmo Israel. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde, que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.